Semana iniciando com os mercados internacionais positivos, inclusive a China. Xangai fechou com uma alta de acima de 5% nessa segunda-feira por conta de um noticiário, avaliação de que o governo chinês aí vai fazer de tudo para manter o mercado acionário em alta. É isso, Rodrigo Moliterno? Exatamente. Então, houve um comunicado do governo chinês onde ele afirmou que um mercado acionário positivo, em alta, era super saudável para uma recuperação da economia. Tanto é que nesse final de semana, nos sites de busca, de procura, o que mais se procurou lá na Ásia é como abrir conta em corretoras. Então, isso daí, como a Camila falou, tá dando esse impulso nas bolsas asiáticas e, consequentemente, vai respingar para as bolsas, estão respingando, né, para as bolsas europeias e vai respingar agora para a nossa abertura aqui nas Américas. Isso, a gente tem um noticiário ainda um pouco delicado em relação ao Covid-19, então isso em algum momento pode, né, balançar os investidores ao longo da semana, mas o fato é que esse noticiário de abertura de contas na Ásia, e também a gente sabe que quando o governo chinês vem a atuar para, né, manter aí o mercado asiático aquecido, isso alegra os investidores. E também a gente já teve alguns indicadores de atividade na Europa que foram divulgados na manhã de segunda-feira que estão sinalizando para uma recuperação da atividade econômica. Então a gente tem os investidores aí mais corajosos com os mercados de risco, lembrando que a gente está num mundo sem taxa de juros, então a gente está num momento que acaba beneficiando os mercados asiáticos. Na agenda de indicadores dessa semana, a gente tem alguns dados de atividade que vão ser divulgados mais para o final da semana. No Brasil, a gente tem indicadores de inflação, a gente tem IGPM, a gente tem IPCA, mas a gente fica acompanhando também os desdobramentos da pauta política. A gente já inicia a semana com uma sinalização positiva por parte do Paulo Guedes e do Rodrigo Maia em relação à reforma tributária. Eles vão se empenhar para tentar algum progresso ao longo desse segundo trimestre em relação à reforma tributária, e também tem sinalização positiva em relação às privatizações, é isso? Exatamente. A entrevista do final de semana do Guedes foi muito positiva nesse âmbito, onde ele esclareceu e tentou colocar de uma forma prática tudo que o governo pretende daqui para frente, principalmente no segundo semestre. Então, aí a gente tem principalmente a reforma tributária, tá? Que ele espera, junto com o apoio do Congresso, tá finalizando no final desse ano, Isso. Começo do ano que vem, Lembrando que a né? reforma tributária ela tá um pouquinho complicada porque, enfim, tem uma comissão instaurada, porque tem duas reformas que estão tramitando dentro do Congresso, uma no Senado, outra na Câmara, e eles estão tentando chegar num consenso para caminhar com uma reforma. Exatamente. Então a gente tem isso aí no foco do investidor. E em relação às privatizações... Em relação às privatizações, o Guedes ele veio com uma informação de que agora no segundo semestre pretende pelo menos dar andamento às privatizações, dar andamento aí pelo menos em 6 privatizações, tá? E lógico, existe vamos chamar assim, uma disputa um pouco política, até que a gente viu começo da semana passada do Alcolumbre mandando para o STF um questionamento de que o governo poderia estar se usando de algum subterfúgio para colocar privatizações em pauta, né? Isso, a gente sabe que assim, o tema da privatização é sensível dentro do Congresso, até mesmo ali dentro do governo, e aí surgiu na semana passada esse noticiário aí de que talvez estariam tentando burlar uma regra do STF. Exatamente. Porque, na verdade, o que diz? Se você vai privatizar uma empresa mãe, dependendo do porte dela, você necessita solicitar ao Congresso essa aprovação. Mas a lei não fala nada de subsidiárias. Então o governo está, até por questão de necessidade, fazendo andar essas privatizações das subsidiárias, de uma forma para poder já andar, para quando chegar na empresa mãe, vamos chamar assim, talvez ser mais fácil de negociação ou não. Mas o fato é que sempre quando a gente fala de privatização e a gente sabe que a nossa economia é extremamente politizada e as empresas estatais é onde os políticos colocam os seus apadrinhados, chamaremos assim,
sempre falando de privatização, você tem Um pouco mais sensível a esse picuinha, assunto. essa briga entre os, vamos chamar assim, os poderes. Não é briga, mas cada um querendo salvar o seu quintal eleitoral, vamos chamar assim. Exatamente, Mas acho que de forma geral, cara, a fala do Guedes foi bastante positiva, tá? Dando um direcionamento bom aí para frente. Ele comentou também a questão de dividendos, tá? De tributar dividendos. Daí logo o mercado fala, tributar dividendos. Calma. Vamos entender o seguinte, o mundo inteiro tributa dividendo. O Brasil é um dos poucos países que não se tributa dividendo. Então, o que o Guedes quer é justamente passar a estar equiparado com o mundo, onde você tributa dividendo de um lado, diminui a carga tributária da empresa do outro, para que a empresa continue com o dinheiro dentro dela, reinvestindo e gerando emprego. Então você diminui para a empresa e aumenta para quando você tem a saída do dinheiro de dentro da empresa. Coisa que é extremamente razoável né? E normal mundo afora. Ok. É bom A gente só tem que lembrar, vamos deixar de ser o país da jabuticaba, né? Exatamente, é bom trazer esse esclarecimento porque a gente lê às vezes o headline da matéria e acaba ficando assustado. Exato. E outro assunto, acho que também fica aí no radar dos investidores, é como eles vão conseguir tocar, o auxílio emergencial. Então, a gente sabe que tem uma atenção em relação às contas do governo, uma apreensão com o endividamento para além de 2020. Então, a gente fica acompanhando, porque a intenção do governo é transformar, né? Fazer uma unificação desses programas de auxílio e transformar no Renda Brasil. Exatamente. Só que para isso precisa da aprovação do Congresso, então é um tema sensível que a gente também tem que acompanhar. Então, no Brasil, a gente tem essas particularidades, não só em relação ao que pode trazer aí de problema para as contas do governo, mas também o noticiário envolvendo aí as investigações da família Bolsonaro. Então a gente sempre fica com isso no radar, porque isso pode gerar alguma volatilidade à parte aí para o mercado doméstico. A gente teve também a divulgação do Boletim Focus, sem grandes alterações nas expectativas para o mercado. PIB 2020, contração de 6,50, um IPCA de 1,60 em 2020, taxa Selic encerrando o ano em 2%, então nenhuma grande alteração em relação ao boletim Focus. É mesmo acompanhar o noticiário, que eu acredito que o que pode acabar trazendo aí algum descolamento do Brasil é isso, exatamente. Né? E a gente tem um fato positivo divulgado pela Receita Federal de emissões de notas fiscais no mês de junho. Que foi um dado muito importante, teve um crescimento aí de 15% em relação ao mês anterior. Então, isso de certa forma mostra o comércio eletrônico e de rua normal já se reestabelecendo, tendo um acréscimo, um crescimento. Tá? Então, esse é um dado bastante positivo que acho que vai, ao longo da semana, impactar bastante nas nossas tomadas de decisões, principalmente de bolsa, que a gente começa a semana com esse tom otimista, Exato. Tá? E vamos ver qual que vai ser o desenrolar ao longo da semana em relação aí aos noticiários. É isso, boa semana para todos e bons negócios. Boa semana.